Imagine um mundo onde você possa acessar um conhecimento profundo que vai além das palavras e da lógica. Um conhecimento que surge do mais íntimo de você. Essa é a essência da intuição. Agora, pense na espiritualidade como a ponte que conecta você a algo maior. Uma rede invisível que entrelaça todas as experiências e seres. A intuição é uma voz interior que muitos ignoram, mas que pode revelar segredos sobre quem somos e o que realmente desejamos. A espiritualidade nos convida a explorar questões mais profundas, como qual é o nosso propósito, como nos conectarmos com o universo e com as pessoas ao nosso redor. Essa busca pode abrir portas para experiências transformadoras que mudam nossa perspectiva sobre a vida. Que tal desenvolver a sua intuição e cultivar a sua espiritualidade? A nossa convidada de hoje procura estar sempre atenta ao que o universo, dentro e fora dela, tem para oferecer. Mas antes de matar a sua curiosidade, quero saber se você gosta de acompanhar histórias de desafios, de transformações pessoais. Se sim, então dá logo seu joinha, curte, comenta, compartilha. A nossa conexão de hoje é com o olhar de Elis Ramos, terapeuta integrativa, que traz o seu olhar mais do que amoroso para compartilhar com a gente como a intuição e a espiritualidade foram e são essenciais para ela lidar com seus desafios e viver transformações incríveis. Bem-vinda, Elis. Obrigada. Que alegria estar aqui. Muito bom. Eu queria que você começasse contando um desses períodos onde você viveu intensamente a intuição e a espiritualidade que te guiaram. Ai, Paty, até é difícil, né? Porque a minha vida toda foi baseada na intuição. E só mais tarde é que eu identifiquei que era uma fé que eu tinha desde pequenininha, né? Então, acho que eu vou começar lá de trás, que é bem interessante, e depois a gente vai conectando tudo, porque é muito rico. E traz esse lugar de fé e de muita intuição. Eu nasci no interior, numa cidadezinha bem pequena, com famílias assim extremamente religiosa, católica. Eu fui batizada, crismada, né? Fiz primeira comunhão, fui catequista. Então, você imagina para uma família, né, de católicos desse jeito. Eu já era a bruxinha da família, né? E muitas vezes ouvi que tinham medo de mim, medo das coisas que eu falava. E aí eu me senti estranha, né? O que é esse medo de mim? Imagina uma criança ouvir isso. Mas aí tinha uma vozinha dentro de mim, assim, né? Eu pedi quem é que falava, é isso, continua. Então, mesmo com medo, mesmo tímida, né? Mesmo sem saber exatamente o que era aquilo tudo, eu simplesmente ia. Eu simplesmente confiava, né? E eu acho que tudo começou a ficar mais claro na adolescência. Quando eu descobri, inclusive, quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião. Acho que é importante a gente falar, né, sobre isso. A diferença entre espiritualidade e religião, né? Eu acho que todas as religiões são extremamente importantes. Todas. Eu acho que quando vem para agregar, né, sempre nos fortalece. Eu acho que sempre tem um olhar amoroso. E meu olhar sempre foi muito amoroso com a vida e para todas as religiões. Mas, aos 13 anos, eu descobri o que era um centro espírita. Olha que interessante. Eu nunca sonhava dentro de uma criação católica. E quando eu descobri o que era aquilo, começou a fazer sentido uma frase que eu falava desde muito pequenininha, que é: eu não acredito que a gente morra e que vira pó. Sempre foi um questionamento para mim. Não é? Eu achava muito triste essa história de que a gente vive uma vida, aprende, constrói, né? Estuda. Para quê? Eu falava, vai perder sentido. Para que eu vou estudar? Para quê? Mas para mim, eu nunca acreditei nisso, né? Que trouxeram. E quando eu me conectei a essa questão do espiritismo, que veio essa questão de reencarnação, da vida continua, aí tudo começou a fazer mais sentido, né? Ainda timidamente, tentando compreender, mas eu comecei a me sentir mais encaixadinha, sabe? Tipo assim, então eu não sou tão doida desse jeito quando falo. Mais perto da sua tribo, né? Mais perto da minha tribo. E aí é muito interessante que, assim, pai e mãe nunca me retalharam, eu nunca fui
cortada por causa disso, né? Eles tinham até uma certa curiosidade, porque acho que também viam em mim a ousadia e a possibilidade de também enxergar algo além, né? Mas eu tinha olhares ao redor, principalmente de familiares, que tipo assim, ela tá esquisita. Nossa, leva logo no médico. Tipo assim, ela tá doida, né? Ela tá esquisita, mas eu não me importava. Às vezes ficava chateada, mas seguia nessa fé, nessa intuição, sabe? Nessa confiança. Porque para mim, acho que fé e intuição são irmãs, assim, gêmeas, né? Quando a gente descobre o que é esse lugar de fé, que a gente se conecta com a intuição, a gente não teme, porque é um poder tão grande dentro da gente que a gente simplesmente vai. E aí, o que aconteceu? Aos 13 anos, essa descoberta, né? Eu ainda morava numa fazenda e eu comecei a trabalhar muito nova, muito nova. Estudei a vida toda em escola pública, então essa cidade bem pequena, e eu sabia que eu não ia ficar naquele lugar. Isso doía profundamente, porque eu sou muito conectada à família, aos amigos. Eu tenho muitos amigos, eu adoro isso, eu adoro estar rodeada de pessoas. E eu falava, como é que eu vou deixar tudo isso? Mas eu sabia, Paty. Que não ia ficar lá. E às vezes isso doía. Eu chegava a chorar quietinha. Mas eu não sabia para onde eu ia, mas eu sabia que não era lá. Porque tinha uma força maior que me empurrava, né? Então, assim, tudo que eu fui estudar, e eu fui fazer minha primeira faculdade com 21 anos de idade, quando eu pude pagar minha faculdade, já tinha esse olhar. E não é que eu falava, vou para São Paulo. Eu nunca soube que seria São Paulo. Aliás, eu nunca soube ponto, né? Ou vírgula, melhor. Porque a primeira vez que eu andei pela Paulista, olha que interessante, gente. A primeira vez que eu vim para São Paulo, que eu passei pela Paulista. E hoje estamos na Paulista. Não, exatamente, já falar isso. Gente, olha a ficha que caiu aqui Estamos agora. Gravando aqui na Paulista. Na Paulista. E a primeira vez que eu passei aqui, eu lembro, eu devia ter uns 18 anos, eu me apaixonei por esse lugar, olha, até me emociona. Pela Paulista, inclusive. E aquele dia eu lembro que eu falei assim, né, eu vim a passeio, imagina, eu não conhecia nem praia nessa idade, eu não sabia o que era o mar. Quantos anos você estava? 18. 18. Olha isso. Com 18 anos eu não conhecia o mar. E eu sabia, eu falei assim, gente, um dia eu vou trabalhar aqui e eu vou morar aqui perto. Simplesmente senti isso. E aquele momento parece que eu estava de volta para casa. Sabe aquela coisa assim? Aí aquele sentimento lá atrás, eu sabia que eu ainda tinha mais um tempo no interior, mais um tempo com aquela família, com aquela história. Mas parece que eu tinha encontrado o meu lugar. E aí foi interessante que ali aos meus... perto dos 21, aí segui, continuei trabalhando, né? Aos 19 anos, olha, de novo a intuição. Aos 16 eu trabalhava numa fábrica, que era uma fábrica de troféu. Eu consegui esse emprego sozinha, registrada. Todo mundo me achava muito doida porque eu quis estudar à noite para ter a minha independência. Mas eu sentia que tinha que ser e eu fui porque eu queria ter o meu dinheiro, né? E aí aos 19 eu decidi que eu queria entrar na melhor empresa da região. Bem abusada, bem ousada. Era um lugar muito difícil de conseguir um emprego. Sabe o que eu fiz? Lembra que antigamente os currículos eram preenchidos à mão? Eu falei, eu vou entrar nessa empresa. E era em outra cidade vizinha. Pois eu fui lá, na recepção, entreguei meu currículo. Não passou um mês, eu fui chamada para uma entrevista. E eu entrei nessa empresa, que é uma empresa muito grande. E eu lembro que me falavam assim, quem te colocou nesse lugar? Se fosse hoje, eu responderia. A minha intuição me guiou e me colocou nesse lugar. E foi muito especial, porque assim, foi um aprendizado muito grande. A pessoa que me deu essa oportunidade, eu lembro que aos 18 anos eu não sabia o que era um computador. Ligar e desligar um computador. Uma coisa que, de repente, para a cidade grande era muito comum, para mim, não. E aí, durante a entrevista, ele me olhou e falou assim, você sabe usar um computador? Porque eu ia trabalhar numa área comercial. Você vai ter que trabalhar com faturamento, usar sistema. Eu falei, eu não sei ligar e desligar. Eu sempre fui muito transparente. Eu acho que a verdade e a transparência conecta, né? Conecta pessoas, conecta olhares, e né? faz você não perder tempo em situações ou lugares, né? É não isso. pode? Então tá. Então eu vou para um lugar que aceita eu não saber ligar e desligar. Sim. E não ter aquele esforço, né? De tentar relembrar que historinha que você inventou, que historinha que você contou. Cansativo.
É um desgaste de energia absurda, né? A gente criar histórias que não são reais é muito desgastante. Sim. Agora, contar histórias reais alimenta a alma, né? Eleva a nossa energia. Eu acho que isso é muito bacana. E aí eu lembro que eu olhei nos olhos dele e eu fiz assim, eu não sei nem ligar e desligar um computador. Nunca vi na minha frente. Mas se você me der essa oportunidade, eu saio daqui agora e vou me matricular num curso. Que lindo. E aí ele bonitinho olhou para mim e falou assim, calma que eu tenho mais pessoa para entrevistar. Mas, Paty, aquele calma dele, tipo assim, é meu. Já era assim, é você, mas eu só vou dar uma entrevista. É meu. Tanto que na hora que eu saí tinha outras pessoas aguardando, eu passei e falei, é meu. Sempre ousada, né? Como boa ariana, eu sempre fui muito ousada, desde muito pequenininha. Quando você falou é meu, é uma confirmação da intuição ou é a intuição? Como é que você diferencia? Eu acho que é uma confirmação. Uma confirmação. É uma confirmação, porque quando eu entreguei aquele currículo, foi a intuição. Tá. Vai, você pode. Vai atrás do que você quer. Que era o que eu queria muito. Ali era sonho. E quando eu falei é meu, foi a confirmação da intuição. Né? E nesse momento, tanto da intuição quanto da confirmação, você sente que o teu corpo está dentro? Total, o corpo muda. Eu falo que esse lugar da intuição, primeiro, acho que é até legal a gente falar isso, explicar como que eu sinto a intuição. Isso, bem né? bacana. Para quem não tem... Todos nós temos. Todos nós. Né? Todos nós. Alguns mais conectados conseguem perceber. E muitas vezes, pela distração, e a gente entra no racional, você desconecta dessa intuição, né? A melhor forma para a gente perceber a intuição é aquela primeira sensação que vem. Quando a gente pensa em algo, a primeira sensação que vem, o nosso corpo fica feliz. Pode perceber. O coração fica grande, expande. A energia fica leve. Dá uma vibradinha boa. Né? Aquela coisa que a criança tem, oba! Não tem um pouco disso? Sim. Aí, em seguida, se a gente começar a pensar muito no se entrar na razão, desconecta totalmente daqui desse lugar de intuição. Totalmente. Aí entram os medos, entra o nosso sistema de educação, né? Uma série de coisas que a gente começa a duvidar da gente, porque talvez em algum momento olharam para a gente e como proteção fizeram a gente duvidar para a gente não usar e não se quebrar. Né? E nós como, né, olhando aqueles modelos, nossa, se eles estão falando, então porque Sim. tem algo de certo aí, né? São mais velhos, né? Eu sempre respeitei muito a hierarquia. Nós somos de uma geração que respeita muito a hierarquia. Então, eles falaram, é regra, né? Então, é sempre conectar com esse lugar, sentiu, segura essa sensação, segura. E se você, a hora que chegar na razão, mesmo que isso te assuste, volte para a primeira sensação. Volte, alimente ela. Você vai ver que ela fica tão gigantesca que mesmo com medo você vai. E aí é incrível, porque quando você vai, que a gente aprende a surfar nessa energia, nessa onda, as coisas simplesmente acontecem. Aí desaparece a ansiedade, porque você não tem preocupação com o futuro, né? Você simplesmente confia que as coisas vão no decorrer, né? Acontecendo, não é isso? E entrega, né? E entrega, e simplesmente entrega. E aí, o que aconteceu? Aos 21 anos, então aos 19 eu entrei nessa empresa, foi uma experiência maravilhosa. Eu cresci muito, né, como profissional, como ser humano. E aos 21 anos eu fui fazer minha primeira faculdade, que foi Direito. Então, esse meu olhar, que eu sempre tive muito forte com a justiça, sabe? Desde muito pequenininha, a justiça, e também, novamente, acho que é muito uma coisa também do signo de Áries, que a gente tem essa coisa de justiça, né? E Libra também, né? Libra também, que é meu ascendente, né? Eu sou ariana com ascendente em Libra e com lua em Escorpião. Então, essa lua em Escorpião, muito, né? Esse escorpião, ele me leva num lugar, assim, de muita intuição, né? Me conecta muito com esse lugar. E perdi, me ajuda? Claro! Você estava falando que nessa empresa você aprendeu muito. Aprendi muito, isso. Aí, aos 21 anos, fui para essa faculdade de Direito, que também foi incrível. E aos 23 eu vim para São Paulo, que foi o meu primeiro casamento. Então, eu vim para cá, eu consegui um emprego, eu fiquei desempregada no interior, aquelas coisas que tem que acontecer, sabe?
E aí eu consegui um emprego aqui, num call center. Eu vim para São Paulo para trabalhar num call center, mas eu tinha certeza que eu tinha que vir, que ia ser tudo muito lindo. Que ia ser um trampolim para alguma outra. Ia. Foi assim, foi desafiador, Paty, né? Eu morava em Osasco, imagina, morava em Osasco, eu trabalhava no café, para quem conhece São Paulo, aqui é uma distância gigantesca, né? Houve dias de eu demorar quase 3 horas pegando o trânsito para chegar no trabalho, mas tinha uma coisa que eu levava comigo, e até hoje, eu nunca reclamei. Tinha uma alegria no meu coração por aquela oportunidade. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu sempre enxerguei como oportunidade. E foi tão maravilhoso. E a partir daí tudo mudou, né? Porque eu comecei ali como uma atendente de call center. E aí, curiosamente, eu falava que eu detestava a área comercial. Mentira, que eu amo. E aí, eu adoro me comunicar, né? Assim, não é mentira, era o medo, né? Porque na área comercial você se expõe. Então, vinha também o medo dessa exposição. Mas eu me destaquei justamente nessa área, na época. Aí, é incrível, né? Onde está lá o medo, se você futucar, vem um tesouro. Não é? É no medo, né, que esconde muitas possibilidades. É justamente que a gente cria o medo até para se boicotar, né? E aí eu lembro que foi muito rápido, eu devo ter ficado 1 ano só nessa área. Aí eu já fui para uma área de qualidade, que era a qualidade dessa empresa, era uma empresa de seguros, que eu era apaixonada na época. E depois eu fui trabalhar... outro detalhe. Quando eu falei da Paulista, né, que um dia eu vou trabalhar e vou morar por aqui. E eu tinha um sonho quando eu era pequena de ser secretária. Eu também gostava. E o que aconteceu com essa experiência nessa empresa? Eu tive a melhor gestora da minha vida, eu fui ser secretária da diretora de RH. Uau. Olha que interessante. Aí eu já estava no Paraíso, ao lado da Paulista, né? A gente consegue vir a pé para a Paulista. E eu fui ser secretária de uma pessoa tão maravilhosa e eu me desenvolvi tanto. E que depois dessa experiência com ela, eu fui trabalhar com a RH, na área de RH, recursos humanos, fazer recrutamento e seleção. Olha. E aí eu falo que é daí que ficou ainda mais claro esse meu amor por pessoas, por lidar com pessoas, observar pessoas, né? Como esse profissional que tinha que fazer seleção, eu tinha que aprofundar nesse ser humano, sabe? Sim. Além do que ele me apresentava. Então, era um trabalho que, assim, eu me apaixonei, foi lindo. E trazer recursos para esses humanos, né? E trazer recursos. Você sabe que eu lembro de uma pessoa que eu entrevistei, eu nunca mais esqueci dessa menina. Ela chegou tão triste, mal vestida e sem maquiagem nenhuma, descabelada. Parecia até uma afronta. Mas eu enxergava muito além que aquilo. E como era um trabalho temporário, eu lembro que eu cheguei para minha diretora na época e eu falei assim, eu vou dar uma oportunidade para ela. Eu vou conversar com ela. Porque eu sei que ali tem uma joia. Que está se escondendo, né? Olha só, me veio essa lembrança aqui agora, que está se escondendo. E eu lembro que eu liguei para ela e eu dei um feedback. Eu falei, olha, você vai falar com o gestor da área. Eu vou te pedir 2 coisas. Você vai arrumar seu cabelo, prender, pentear, sei lá, o que você vai fazer? Eu falei assim, vai cuidar um pouquinho, passa um batonzinho, passa uma maquiagenzinha simplesinha que seja, mas venha com o seu melhor. Eu falei, porque eu quero te dar essa oportunidade, mas eu preciso que você me ajude. E foi muito interessante que aí ela veio para essa entrevista já transformada, Paty. Porque alguém enxergou nela algo além. Que linda. Porque eu conversei com ela, né? Eu falei, isso que você me apresentou não é você é muito além disso aqui. E ela veio, ela teve uma experiência incrível, ela ficou 1 mês como temporária e depois ela foi registrada, ela foi contratada. E ela, por muitos anos, falava sobre isso comigo, Eli, como isso foi transformador na minha vida. Você vê, né? Ali eu nem imaginava que já começava esse trabalho. Você já estava nesse trabalho. Né? Já estava nesse trabalho. E aí eu fui estudar pedagogia. Porque eu também tinha que dar cursos, treinamentos, né? E aí foi incrível. E enquanto isso, você estava frequentando o centro espírita? Aí eu dei uma afastada quando eu podia. Eu nunca frequentei o centro assiduamente. Acho que é muito isso do que eu te falei. Eu sempre fui uma buscadora. Tá. Então, tudo que me chamava atenção, eu ia. Momentos que eu precisava dar uma aprofundada, precisava dar uma energizada, eu já sentia isso, tomar um passe, né? Que a nossa energia, enfim, eu ia. Mas quando cheguei em São Paulo, eu comecei a buscar lugares, conheci lugares fantásticos aqui, sou muito grata por isso. Mas não era aquela, toda semana, é igual a missa, até hoje eu vou na missa, me deu vontade, essa semana eu vou na missa, eu vou. Pela frequência do lugar. Pela frequência do lugar.
Pela frequência do lugar. Uma vez uma pessoa me atendeu e ela falou, nós estamos em todo lugar, né? Seja onde você estiver, que se você tiver uma boa intenção, tem ajuda. Sim, sim, sim. E a gente sente, né? A gente se conecta. É uma egrégora de muito amor. Muito amor. E eu sempre saio muito renovada. Mas eu não sinto a necessidade de estar lá toda semana por obrigação. Mas tá ali, conectada com a sua espiritualidade e a sua intuição. Total. Total. Eu sempre sou direcionada para onde eu devo ir. Teve algum período da tua vida que você se sentiu desconectada? Teve. Teve. Teve sim. Desafiador. Momentos de questionar a minha fé, de questionar Deus. Até bom a gente falar desse tema, Sim. né? Porque eu falo assim, eu sinto tanto a presença, porque para mim Deus está aqui, eu sinto tanto aqui, é tão real isso para mim, mas eu já tive essa desconexão, eu já tive esse questionamento, né? Eu já tive aquela coisa, não tá vendo o que está acontecendo comigo, né? Eu passei por um processo de depressão muito profundo. Você pode falar do que te levou a se deprimir? Sim, sim. Essa época na empresa, o que aconteceu? Eu fui criando carreira e você vai ficando. E aí, até para eu falar o que me deprimiu, eu vou até contar um pouquinho outra coisa que aconteceu referente faculdade, que eu sempre fui uma buscadora, gostei muito de estudar. Desde muito pequenininha, eu sempre fui muito conectada ao belo. Porque eu acho que o belo cura. Sim. Né? O belo traz harmonia. E Libra, né? Libra pede isso, essa harmonia. Mas lá no interior eu não sabia que existia a faculdade de moda. E aqui em São Paulo eu descobri que existia. E aí, aos 31 anos, eu fui cursar moda. Né, fiz moda na FAAP, depois me especializei em consultoria de imagem pessoal. E aquilo inundava minha alma, assim, era uma coisa tão linda, porque eu via muita cura nesse trabalho, sabe? Não é uma questão simplesmente moda, é sobre o ser. Uhum. Só que eu ainda trabalhava em empresa, na época bancária. Eu fui construindo uma carreira. E é muito difícil quando você tem um salário fixo, que você entende como o garantido. No final das contas, a gente ver que não é nada garantido, né? Eu largar tudo isso era muito difícil. Quando eu pensava, plano de saúde, 13º, Toda a férias, segurança, né? toda a segurança, a certeza do quanto vai entrar, a certeza do quanto vai entrar no final do mês, eu poder fazer essas contas, né? Sempre me senti muito vulnerável. Essa questão do não ter certeza do quanto eu posso contar no final do mês. Então, eu não tinha coragem de largar e seguir. Porque eu já fazia alguns trabalhos, né? Assim, nos momentos, finais de semana, momentos que eu conseguia, ligados à consultoria de imagem pessoal. E eu não conseguia largar a empresa. E aí, quando o meu primeiro filho nasceu, o João, eu percebi que não dava mais para eu manter aquilo, mas eu continuava sem coragem. Até que ele tinha 1 ano e meio e eu tive um burnout, eu apaguei. Burnout. Eu demorei para admitir que eu estava em processo de depressão, crise de ansiedade. Foi muito doloroso. Eu apaguei literalmente dentro de casa, depois de receber uma ligação do trabalho. Eu fiquei muito estressada, eu fui para o pico, apaguei. E aí foi um lugar de muita dor, muita dor. Mas eu tive a sorte, assim, maravilhosa de sentar na frente de um psiquiatra que virou para mim e falou, você vai intensificar suas terapias alternativas, porque na época eu já fazia reiki pelo menos uma vez por mês, sabe? Eu já gostava de tudo que fosse ligado à energia, mesmo sem saber que tinha uma profissão. Olha que interessante. Ele falou, nós vamos só acompanhar essa ansiedade. E foi maravilhoso. Ele falou, porque se você não acessar a sua dor, você não vai curar. E foi uma dor terrível. Assim, esse momento eu falava, meu Deus, onde está você? Eu fiquei na cama mesmo, assim, de sair da cama 3 horas da tarde, porque eu tinha que pegar meu filho na escola. Nossa, que difícil, né? E tá Muito. com o filho desse jeito. E tá com o filho desse jeito. Aí vem uma cobrança, vem uma culpa de você ter que sorrir, ao mesmo tempo, puxa, eu tenho um filho, né? Olha aqui, que bênção na minha vida e eu não tô conseguindo curtir isso tudo. Foi de muita dor, sabe, Paty, na cama ali. Não consegui pegar um elevador sozinha. Era terrível, eu parei de dirigir. Aí até que eu criei uma oração. Um dia. Aí eu me emociono. Mas um dia, como eu não dirigia, eu tinha que chamar um aplicativo para buscar meu filho na escola.
eu lembro que eu pisei para fora do prédio, assim, antes de ir para a rua, simplesmente eu respirei e eu fiz uma oração aquele dia. Uma oração minha. Aham. E eu me senti tão forte, e a oração ela é assim: dou a mão a ti, meu pai, e a ti, minha mãe. E eu imaginava eu de mãos dadas. Por isso vou em paz e tranquila, porque sei que estou segura, guiada e amparada. Paty, nunca mais eu esqueci essa oração. E cada vez que eu tinha que sair de casa, eu fazia. E veio, você nunca tinha Não, feito essa veio. oração. Olha. Eu parei, assim. Aquele dia eu saí, né, assim, do hall. Eu parei antes de entrar no carro e eu fiz essa oração. E daí em diante virou uma chave na minha vida. Aos pouquinhos eu voltei a dirigir. E aí, inicialmente, eu andava de vidro aberto, porque justamente essa questão da síndrome do pânico, eu não conseguia fechar nem o vidro do carro. Fobia, né? A fobia. E essa oração, você vê, isso faz... O João tá com 13 anos. O João tá com 13 anos, ele tinha 1 ano e meio. Nunca mais saiu da minha mente, nunca mais. E hoje, o que eu agradeço foi justamente essa experiência de ter passado por essa dor, que foi transformadora. Então, assim, o pior momento na minha vida foi o que me transformou para eu fazer tudo o que eu faço hoje, para eu ter me transformado no ser humano que eu sou, toda a evolução. Eu falo que hoje, quando alguém senta na minha frente e me fala que está com depressão, eu já senti na pele o que é isso. Quando alguém falar para mim, eu tenho síndrome do pânico, eu já senti na pele o que é isso. Quando alguém falar para mim, eu não tenho fé, eu estou desconectada, eu já senti na pele o que é isso. E eu sei que dá para resgatar tudo isso. Isso que é lindo. É muito lindo. Então, assim, foi um presente na minha vida. Então, naquele momento, a pior dor foi um presente na minha vida. Foi transformador. Uma vez eu ouvi uma frase que quando a gente pergunta onde está Deus, que a gente acha que ele não está olhando, que ele está só observando, né? Que a gente está aprendendo. E que ele ressurge no momento mais propício. E foi exatamente isso. Foi incrível, né? A oração veio. Exatamente, Paty. Veio assim, simplesmente veio. E eu nunca pensei, eu vou criar uma oração para mim. Até porque a gente tem vários recursos, eu tinha vários recursos. Mas naquele momento não era nenhum daqueles. Era o meu recurso. Estava dentro de você. Estava dentro de mim, dentro de mim. E foi a partir daquele momento também que além... como boa curiosa que sou, além de intensificar realmente as terapias integrativas, eu intensifiquei fazer reiki, eu fazia muita coisa, né, ligada ao corpo. Que bacana esse psiquiatra, né? Nossa. Que legitima as terapias alternativas, né? Maravilhoso. Tão maravilhoso que ele, na época, depois que eu estudei aromaterapia, ele colocou até aromaterapia no consultório dele. Então, assim, na antessala para os pacientes, na sala dele, sabe, assim, começou a cuidar desse lugar muito bonitinho, uma admiração absurda por ele, assim, né? Muito bonitinho. Ai, a gente, olha que caminho mais lindo. Ela saiu lá da cidadezinha e foi trabalhar como secretária, depois telemarketing, depois moda, recursos humanos, moda. Isso. Aromaterapia. Aromaterapia. Aí vai indo. Exatamente. E porque quando ele falou intensifica, o que eu fiz, Paty? Aí, a partir até dessa época, dessa oração, eu falei, eu preciso sair de casa. Aí sabe o que eu fui fazer? Como boa curiosa, eu queria descobrir por que o reiki me fazia tão bem. Por que um cheirinho, que seria um óleo essencial, me fazia tão bem. E foi assim que eu fui construindo esse caminho. E de muita intuição também, porque eu só senti que eu tinha que ir. Só que as coisas, olha só, aí os sinais, elas foram caindo no meu colo. Porque as coisas caem na nossa frente, caem no nosso colo. Então, primeiro eu fui fazer um curso de reiki, simplesmente para entender como que aquilo podia trabalhar em mim daquela forma. E eu pensava o quê? O mínimo que eu vou fazer é poder aplicar no meu filho. Sabe essa coisa de, tipo assim, que a gente fala, né? Faz tão bem para mim, vou poder aplicar ali. Aí, quando eu comecei a fazer o curso de reiki, eu lembro que quando eu estava no reiki 3, eu via... Nunca ninguém tinha lido tarô para mim, tá? Que eu tinha medo. Olha que doido. Medo de vir uma notícia trágica, medo de alguém falar algo. Vai acontecer. Porque assim, né? A gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? E, intuitiva e conectada que eu sou, eu faço essa leitura energética da pessoa e eu sempre respeitei isso, né?
Então, eu tinha muito receio, né? E se não for um profissional bacana, então eu nem fuçava. Eu acho que tem coisa que não é pra gente fuçar. Só que quando eu tava no último dia do Reiki 3, aparecia assim, Paty. Juro, parecia igual aqueles holofotes que a gente vê na rua. Tarô, tarô. E eu falei, mas que raio de tarô que é esse? Que é isso, né? E aí, num bate-papo, num almoço, com um amigo, que inclusive ele era o presidente, olha só, da seguradora em que eu tinha trabalhado. Ele falou assim pra mim, eu falei, eu sei lá que raio que é isso. Ele fez assim, Eli, se você tiver que aprender tarô, você vai aprender com a Xangai. Você tem que falar, conhecer a Xangai, porque ela é a melhor taróloga que existe, enfim. Xangai é uma pessoa incrível, ela era especialista em medicina chinesa, e ela, como boa taróloga, mas a base dela são as leis universais. As 22 leis que regem o universo. Aí ele falou, só que o difícil vai ser você coincidir a agenda de vocês, porque ela anda o mundo lendo cartas, lendo tarô. As pessoas simplesmente chamavam Xangai, tipo assim, ó, tô te mandando passagem, vem pra cá. Isso uma segunda-feira. Na quarta-feira eu estava dentro da casa dele, com a Xangai e a mulher dele, que me receberam para me apresentar a Xangai, que não ficava em São Paulo nunca. E olha. Na sexta-feira, a Xangai estava abrindo o meu enagrama com o tarô. Fez toda uma leitura e ela falou, se você quiser aprender tarô, eu vou te ensinar. Ela falou, porque tá tudo aqui. E aí eu falei, não sei como, não sei como. A Xangai me adotou. E a Xangai, toda vez que estava em São Paulo, ela fechava 4 ou 5 horas da agenda dela. E ela ia para minha casa para me ensinar tarô. E ela falava assim, eu preciso te ensinar porque eu vou cedo. Ela sabia que ela ia fazer a passagem cedo. E eu ficava muito brava com ela. Para de falar essas coisas. Eu sei que eu vou cedo. E eu tenho que... Mas ela não falava triste, tá? Super espiritualizada. Consciente. E assim foi. E aprendi o tarô com a Xangai. E aí, junto com o tarô, surgiu a aromaterapia. Um dia eu entrei num lugar que eu gosto muito, fui lá comprar uns papéis, eu gosto muito de escrever, muito de artes, aí fui comprar um material para fazer umas pinturas. E aí uma amiga falou assim, preciso te apresentar uma pessoa, vamos subir comigo? E só foi lá e me apresentou, e aí eu vi um panfleto assim, ó, curso de aromaterapia. Isso também, coincidência, não era uma quarta-feira e o curso começava na sexta-feira. Eu falei, vou fazer esse curso. Nem sabia o que era esse curso, mas falei, vou fazer esse curso. E era um intensivo de 6 meses, que nem existe mais esse modelo. E assim foi, Paty. E eu lembro desde o primeiro dia que eu comecei a fazer o curso de aromaterapia, o tanto de óleo que eu cheguei em casa, e a cada nova aula, óleos. E aí comecei a atender em casa para poder colocar aquilo tudo em prática, porque eu achava aquilo tão maravilhoso, tão transformador. E me conectava às ervas, né, do interior. Aquele cheiro de horta, sabe? Vó benzedeira, vô curandeiro, que sempre tinha um chazinho para oferecer, me levava muito para isso. A tua criança, né? A minha criança. Criança sonhadora, a criança mágica. Eu estava entrevistando a Thalia aqui e ela falou, eu nunca tinha ouvido essa expressão, que a gente fala muito da criança ferida. Sim. E tem a criança mágica. Olha que lindo isso. Que é a criança que sonha, que acredita que pode, né? Olha que mágico. Também nunca tinha ouvido, lindo. Bonita, né? E aí, dentro daqueles frascos, né, foi uma forma muito interessante. Parece que eu trouxe tudo aquilo, né, as ervas, as flores, aquele cheiro de mato, aquele cheiro de terra, né, naqueles vidrinhos. E quando eu descobri o que cada um fazia com a gente, eu testava tudo aquilo em mim. E é maravilhoso, porque a gente pode usar a aromaterapia dos mais diversos jeitos. E não é só um cheirinho, né, um trabalho energético e espiritual muito lindo, inclusive. Aí eu me apaixonei de vez, né. E aí aconteceu uma outra coisa muito mágica. Eu já atendendo em casa, mas eu não me via terapeuta. Imagina, eu terapeuta, né? Olha isso. Você estava trabalhando ainda? Não. Eu fiquei afastada pelo INSS, quase um ano. Tá. E exatamente para sair desse ciclo, eu fui estudar para me nutrir. Aí eu saí da empresa, decidi que não era para voltar, não voltei, né? Aí já... Eu acho que também já... Depois de passar por esse detox, né? Abriu novas portas na sua vida. Abriram. E quando eu me conectei com tudo isso, eu não sabia no que ia dar, não, né? Tinha um medo muito grande, Paty, muito grande. Mas até baseada nessa intuição e nessa fé, eu sempre fui com medo mesmo. E na alegria que você sentia, né? Na quando alegria. você estava em contato com isso. Quando eu estava em contato, quando eu via o bem que fazia para as pessoas, eu falava, gente, é isso.
né? Mas e sempre tem aquele nosso ladinho que quer boicotar, mas então por isso que eu não imaginava que ia ficar grande, sabe? Eu só queria. Lógico que eu queria grande, mas eu não imaginava o potencial que tudo aquilo tinha, né? E aí veio a numerologia, eu fui sempre associando, sabe? Até porque o tarô, a leitura que eu faço é muito associada à numerologia, né? Eu faço uma leitura numerológica e arquétipa usando o tarô. Então, não é um tarô adivinhatório. É um mapa que eu faço para a gente saber como está ali o momento, né, energias que podem ajudar, como lidar com desafios. Porque eu não roubo do outro a força que ele tem. Importantíssimo. Não é? Sim. Eu sempre tive isso muito claro. Eu não quero ser muleta de ninguém. Eu quero que a pessoa caminhe sozinha. E quanto mais pessoas eu ver caminhar, mais forte eu fico. Nossa, mesmo olhar aqui, compartilhado. Não é? Sim, sim. E é muito mágico, porque se eu for para um lado adivinhatório, a pessoa, cada vez que ela tiver que comprar qualquer coisa, ou vestir uma roupa, às vezes, vai pedir para abrir um tarô ali. Não. Eu não quero ser essa pessoa, sabe? Eu quero que... Fala, não, ó, você... É bacana, eu aprendi isso aqui, agora eu consigo me virar. Uau, então vamos para o próximo passo. Não é? Agora, uma pergunta. Você falou de reiki, você falou de tarô, numerologia, aromaterapia. Qual é o fio condutor, assim, entre os quatro? Tem Falta E cristaloterapia. a cristaloterapia que você não falou ainda tem. É. E a psicologia transpessoal que E a você psicologia transpessoal, é isso. também tá. A psicologia transpessoal, ela veio, assim, de um lugar... Quer que eu te fale primeiro sobre o fio condutor desses 3? Desses 5? Porque a sensação que eu tenho quando você está contando é que você saiu de um mundo corporativo, Sim. né? Foi para um mundo chamado alternativo, mas que transformou a sua vida para muito melhor. Mas principalmente porque estava extremamente conectada com a tua essência, né? Com a tua alma. Com a minha essência. É. Com a minha missão. Essa coisa de missão, eu ainda questiono um pouco. O que é missão, né? Quando a gente fala missão, parece que todo mundo tem que ter uma missão, né? Mas, não sei se Acho é que a missão. nossa missão é ser. Ser quem a gente é. É isso, né? Com o meu ser. Então, conectou tudo tanto com o meu ser. E a cristaloterapia... Não, eu ia pedir para você explicar um pouquinho, assim, resumidamente, o que é o reiki, o que é o tarô, o que é a numerologia, Sim. cristaloterapia. Cristaloterapia que está e tudo transpessoal. conectado, você vê que todos estão conectados à energia e à espiritualidade. E volto a dizer, não tem nada a ver com religião, tá? Mesmo a cristaloterapia também. Como que a gente faz uma junção de todas? O reiki é a cura com a imposição das mãos, energético, né? Desde criança, eu sempre falava, se a gente fizer isso, ó, se você fizer, faz essa experiência, aquece a sua mão, né? Porque a gente vai conduzir aqui, você ativa ainda mais. Faz isso aqui. A gente senta, né? A gente sente. Isso. E eu sempre falava, gente, de pequena, tá? Tem uma bola de luz aqui. Que lindo. Me achavam muito louca. Tem uma bola de luz. E aí no reiki eu descobri o que era essa bola de luz, essa energia tão poderosa. E o que é? Essa energia que vem do universo, né? Então no reiki a gente aprende alguns símbolos para potencializar essa energia, canalizar, né? Toda essa energia com a imposição das mãos. E qualquer um pode fazer isso. Qualquer um, né? Todos nós podemos fazer isso. Basta aprender. Basta aprender. O tarô. Quando a gente faz uma leitura de tarô, eu posso hoje abrir aqui uma leitura para você e amanhã sair exatamente as mesmas cartas. Mas o que acontece durante uma leitura de tarô, além de tudo que a gente aprende, né? Tem uma base de teoria para te dar segurança e você começar a entender. É conexão. Quando a gente entra numa leitura de tarô, e por isso que eu falo, gente, a importância do profissional, a importância da pessoa que está com a gente, ela acessa o nosso campo. Então, é desse lugar intuitivo. Muitas vezes eu me pego falando coisas que, tipo assim, de onde eu tirei? Mas vem tão do coração, que é tão fluido, que ela sai. Eu só dou permissão. Então, eu falo, é um canal, né? Então, o reiki é a energia com as mãos. O tarô, eu falo que é aqui, ó. É minha voz. É a energia da voz. Porque a voz também cura, né? São formas diferentes de manifestação de energia. A cristaloterapia. E eu não falei para vocês como que veio a cristaloterapia, mas
Eu ganhava muitos cristais, desde pequena eu ganhava. E eu achava que eles tinham uma cor por qualquer motivo, porque era belo, simplesmente. E aí um dia eu ganhei de uma senhora, Não precisa ser os 17 a cristaloterapia, porque a ela gravação do chegou Dionísio começa às recentemente na 18 minha da manhã. vida, foi em 2019. Eu fui passar um Réveillon em Monte Verde e passei o dia primeiro no meio do mato, um restaurante no meio do mato. Uma senhorinha que ela foi... Ai, como é que chama quem que... Ai, não é designer, mas ela trabalhava com cristais, decorando casas com cristais. tá. Esqueci o nome aí do... Design de interior? É algo nesse sentido, mas com cristais. Como é que fala quem trabalha com flores, que coloca plantas? Florista? Não, paisagista. Paisagista, mas de cristais. Olha que Tá. diferente, né? Olha. E aí eu lembro bem senhorinha, ela a memória dela já falhando muito. Mas a hora que eu levantei, Paty, ela veio com um quartzo de rocha, uma ponta imensa e um quartzo rosa. Me deu. Ela não sabia que eu trabalhava com cura. Eu já estava atendendo com aromaterapia na época, tá? Aromaterapia e tarô. Ela veio e falou assim, você trabalha com cura, leva para você. Aí eu falei, mas eu não falei nada para ela. Muito conectada, meu Deus. E eu ainda fiquei constrangida porque era tão grande, a gente sabe, né? Assim, são pedras mais raras e tal. Ela falou, não leva, são suas. E eu trouxe. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que eu falei, gente, tem que ter um porquê. Aí eu fui estudar, eu queria saber o porquê das cores. Quero saber por que cada um tem uma cor, deve ter um motivo. Quando eu fui fuçar, eu descobri que tinha um trabalho que chama cristaloterapia clínica. É um atendimento clínico, comprovado. E aí, imediatamente me matriculei nesse curso. Foi algo assim, fechei minha agenda por 15 dias que eu tive que fazer uma imersão, porque a prática clínica seria tipo um módulo 6, que era um módulo super avançado, e eu já queria saber o que era aquilo. Aham. E assim foi. E os cristais, eles trazem a energia, ele também é um condutor. Imagina quantos milhões de anos eles não existem, quanta composição, né, para chegar em cada cor. Tem uma composição química ali, para que ele chegue naquela cor. E eles carregam muita história. Então, tudo que os cristais já viram, olha isso, tá ali cristalizado também. Ele ajuda a gente a enxergar nossas potencialidades. Coisas que a gente esqueceu ou coisas que a gente não quer ver, mas com muita amorosidade. Não é aquela coisa invasiva. Então, se você não está pronta para ver aquilo, ele respeita, não vai trazer, sabe? Mas ele vai te preparar para receber aquela informação. E eu já tive experiências transformadoras com a cristaloterapia. Tanto Não na deixa minha de ser vida... uma super reconexão com a natureza, né? Total. Da nossa natureza com a natureza, porque somos natureza. E é isso, né? Porque a aromaterapia também, condutora de energia, Sim. porque as ervas, as plantas são condutoras de energia. Então, a aromaterapia traz isso. Aí os cristais, olha só, tudo natureza. Sim. Tudo vem da natureza. A cura tá toda na natureza, né? O reiki, que é essa coisa que também vem, gente, vem do universo, né? Desse lugar de conexão aí com esse universo maior, essa energia maior. Então, olha como tudo se entrelaça. Sim. Aí você junta com o tarô, que é uma coisa, assim, que... Então, para mim, vira um combo só. E por isso que, assim, nos meus atendimentos, eu sempre inicio falando sobre a numerologia pessoal, né? Então, que momento de vibração você tá? Porque muitas vezes está acontecendo coisas na vida da gente que a gente não sabe o porquê. E briga com uma energia que não adianta você brigar naquele momento. É só para você compreender, aprender a lidar e evoluir com ela. Aham. Para que no momento seguinte você tire ainda mais proveito do ciclo, né? Porque a cada ano nós temos uns ciclos na nossa vida, que eles vão de 1 a 9. A cada aniversário muda-se o ciclo. E a cada ciclo, uma aprendizagem. Então, assim, não adianta eu no meu ciclo 9, e eu particularmente estou no meu 9, até abrindo aqui um pouco para vocês, que é um ciclo de muita transformação, de fechamento, de deixar ir o que não serve mais, que não nos faz mais feliz. Olha que presente. Apresentou. Às vezes a gente fica apegada com o que não nos faz mais feliz. E aí, numa Mas é dessas... o que a gente conhece, então o a que a gente gente- não quer a largar. zona de porque conforto. tem o medo do desconhecido, é. né? E mesmo que dói, mesmo que aquilo doa, mas eu tô tão acostumada com essa dor que eu prefiro ficar nessa dor do que Sim. soltar, né, e arriscar. A tal da zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto, né? Exatamente isso. E aí, o que acontece? Se eu libero nesse meu ciclo 9, se eu
Pode ser esquisito, desconfortável, com certeza. Mas se eu libero, eu abro espaço para que no meu ciclo 1, que é do novo, ciclo 1 chega muita coisa nova na vida da gente. Só que onde não tem espaço, não chega o novo. Sim. Então, é tão lindo se a gente partir para olhar dessa forma que não tem perda quando você enxerga dessa forma. Tem transmutação e transformação. E muito aprendizado. Muito. E aproveitando, né, a palavra transformação e transmutação e transformação, a psicologia transpessoal é sobre isso. É sobre a psicologia. Além da gente. É além da gente, a psicologia transpessoal. É muito curioso, porque eu cursei 3 faculdades, mas eu nunca tive vontade de fazer uma pós-graduação. Eu sempre fiz muitos cursos, muitas especializações. Até um dia que uma amiga me indicou esse curso, porque eu recebi uma carta psicografada da minha avó materna, 25 anos depois da passagem dela, ela falando sobre cura, e o quanto eu deveria passar isso adiante. Nossa. Eu mostrei essa carta para essa amiga, ela dormiu, ela teve um sonho, e ela acordou, ela fez, Eli, eu sonhei com você, olha esse curso, eu acho que tem tudo a ver com o seu momento. A carta da sua avó me tocou muito num lugar, e me veio a intuição, olha ela, me veio a intuição de te falar para você olhar esse curso. Paty, quando ela me passou, que eu fui olhar, eles estavam indo para o módulo 4. E quando eu li toda a grade, eu falei, eu preciso entrar nesse curso. Sem nem saber exatamente o que era. Eu só senti, quando eu li o que era a psicologia transpessoal, o que trabalhava, né? Na psicologia transpessoal, a gente pode falar sobre energia, nos dá a liberdade de falar sobre a espiritualidade, né? Esse ser integral, esse ser transpessoal. E eu não tive dúvida, foi uma coisa assim, também tudo rápido, né? Você vê que na minha vida, eu decido, acontece, né? Cai no colo. E eu tô concluindo o curso agora, daqui a pouco, encerramento, agora em fase de TCC, transformador para minha vida. Tanto quanto o ser humano, porque é um trabalho muito profundo com a gente mesmo, até porque aquilo que a gente fala, né? Se a gente não trabalha aqui, como é que eu posso falar ali, né? Como é que eu posso lidar com o outro? E foi outro presente que chegou na minha vida. Ai, que lindo. Bom, aproveitando que você falou de números, de ciclos, eu quero que você escolha um número de 1 a 14. De 1 a 14. 14. 14. Então, vamos ver o que dá, uma perguntinha. Imagine que você tem um kit de emergência emocional. O que você colocaria nele? Um kit de emergência emocional. Para mim? Eu colocaria um óleo essencial de rosas, que é o amor incondicional, antes de tudo com a gente mesmo, né? E conecta aí com a mãe divina, essa energia feminina divina. Eu colocaria um quartzo rosa, que também é esse amor incondicional, né? Essa vibração. Sim. Olha que potente, um quartzo rosa, né? Um óleo essencial de rosa. Eu colocaria um terço, não pela religião em si, mas pela força que me traz. E tem uma simbologia muito grande, um terço para mim. Depois, se você quiser, eu até te conto do porquê. E eu escolheria... Eu amo música. Uma música. A música que estivesse ali ressoando, sabe, no momento, no meu coração. A música, ela cura. Seria um combo especial para mim. Lindo. Poderoso. É. Oi, Elis. E quando eu te pedi para trazer algo que simbolize todo esse teu processo de desafios, cheio de intuição, sincronicidade, muita sincronicidade, espiritualidade, o que você gostaria de trazer, assim? Uma imagem, uma frase, qualquer coisa? Eu tenho muitos símbolos, Paty. Foi até difícil, né? Quando você me pediu para eu trazer, eu olhei tanta coisa. Falei, gente, acho que eu queria levar a casa, né? Poderia fazer um tour. A sua casa? Não, assim, não. Tá. Tudo que tem. Eu falei assim, tem tanta coisa. A minha casa, o consultório, é tanto. Mas assim, aí eu tenho um marco, que para mim é uma virada. Eu tenho até hoje, eu tenho a foto, inclusive. Eu trouxe até a foto, depois se você quiser ver, porque o bilhete, ele vai apagando com o tempo. O bilhete de embarque de ônibus do interior para São Paulo. Ah, você tem?
Eu tenho. Quando eu percebi que ele estava apagando, eu tirei uma foto, porque eu sabia que com o tempo ele apagava. Isso foi em 1999. Olha isso, há 25 Nossa. anos. E é muito simbólico, porque eu lembro, até hoje, o dia que eu entrei naquele ônibus, e eu vinha para fazer entrevista ainda para esse emprego. A minha mãe foi comigo até a rodoviária. Eu lembro que eu estava com um bilhete na mão. Eu olhei pela janela, assim, do ônibus. Eu chorei. Eu falei, eu não volto. Eu sabia que eu não voltava, que aquilo ia ser definitivo na minha vida. Tinha um lado triste pela família e um lado tão aberto, Uau, o mundo, né? indo para o mundo. Né? Imagina, a menina do interior. Eu cheguei num ano muito frio em São Paulo. Aquilo foi muito desafiador para mim. Em 99, foi muito frio aqui. Eu cheguei a pegar, tipo assim, 1 grau, sabe? Aqui em São Paulo, naquela época. Então, eu vim com muitos desafios, mas uma vontade, uma certeza de que era assim que tinha que ser. Que lindo. E como que ficou a relação com a tua família? Vocês conseguiram se ver de tempos em tempos? Sim, no início eu ia bastante, pelo menos a cada 15 dias, né? Depois foi espaçando mais, a gente vai sendo engolida aí pela rotina, né? Não é tão perto, né? Uma viagem, são 350 quilômetros, então, enfim, envolve uma série de fatores. Mas eu procurava, no mínimo, uma vez por mês estar lá. Né? Eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, então eu precisava estar com ele, conversar, trocar. Né? Meu pai não se conformava, assim, de ter a filha longe. Eu sou a filha mais velha, né? Então, assim, a gente tem muita história junto. A primeira. A primeira neta. Pensa, eu sou primeira neta, primeira filha. Então, desbravar tudo isso também é muito desafiador, né? Eu devo ter... Gente, eu perdi a conta, mas pelo menos uns 40 primos, assim. Eu fui a primeira a ir fazer uma faculdade. Olha, foi a primeira a ver o mar? Fui a primeira a ver o mar. É mesmo? A primeira a ver o mar. Você sabe que tem uma passagem interessante, Paty, que tem uma relação com a moda, mas que eu não sabia quando era criança. Eu falava assim, a minha primeira viagem para fora do Brasil vai ser para Paris. E foi? Eu queria conhecer Paris porque eu era encantada pela torre. Olha isso. E foi para Paris. A menina é uma bruxa mesmo. E foi Bruxinha das boas. E foi para Paris quando eu fazia a faculdade de moda. Que Então, assim, olha coisa só, duas coisas que eu maravilhosa. amava. Não é uma coisa? E quando eu falava, o povo achava eu muito louca. Onde que essa menina tá com a cabeça, né? Vai viajar pro exterior, o quê, né? Então... O que é louco, né? A gente acreditar, né? Em que algo é possível. Isso é louco, né? E eu sempre me diverti muito com isso. E é isso também, né? O bom humor. Você ri de você. Mesmo com medo, você ser feliz porque você segue o seu coração e o que você tá com desejo. Sim. Com vontade. Tô lembrando aqui de uma pessoa que eu conheço, que ele é casado com uma mulher e a mulher vive reclamando das coisas. E ele é sol, é assim, muito solar, vive rindo, não tem tempo feio para ele. E aí ele disse que a mulher disse, você só pode ter algum problema, você só vive rindo. E é um riso genuíno, não é forçado, entendeu? Falei, olha que loucura, isso. né? As pessoas acham louco, problemático, uma pessoa acreditar nos sonhos, sorrir, ir atrás, né? Você vê, né? Um ser desse, ele com certeza está conectado com um ser divino. Muito protegido. Muito protegido. Quando a gente conecta com esse ser divino, você não tem mais dúvida de nada. Não. De nada. E aí, assim, né? É mais sobre o ser e não sobre o ter. Isso é tão magnífico, porque isso ninguém tira da gente, né? Sim. O ter a gente não sabe de nada, agora o ser não. Isso segue com a gente, né? Por vidas e vidas e assim vai, né? Elis, você tem noção do quanto a sua fala pode afetar o olhar de uma pessoa sobre a própria vida? Eu não tinha, Paty, mas eu ouço muito sobre isso. E às vezes eu penso que isso talvez seja também um dom que Deus me deu, sabe? Por isso que eu tomo, até a gente falando sobre a impecabilidade com a palavra, né? Eu tomo muito cuidado. E não é que eu me vigio, eu acho que é até natural meu, mas assim... Uma atenção. Isso, uma atenção. Uma presença. Pro que cada um precisa. Se a gente parar para pensar, cada pessoa precisa de uma entonação.
Cada pessoa precisa de um movimento, cada pessoa precisa de uma forma de olhar. E eu respeito muito isso, sabe? E eu já ouvi tanto, Eli, te ouvir me acalma. Te ouvir traz uma coisa, uma confiança aqui. E aí, quando eu ouço isso, eu falo, gente, vale a pena confiar no meu coração, como eu estava certa, como eu estou certa. E não é de um lugar de achismo que eu te falo isso, Paty. Eu não me acho nunca melhor que ninguém. Eu não me comparo, tá? Nunca a ninguém. É uma coisa que eu levo para minha vida. Eu não acho que existe o mais bonito, o mais feio, o melhor, o pior. Eu acho que existe cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Em alguma vez na sua vida você fez esse tipo de comparação? Eu com alguém? Aham. Não, nunca. Que Nunca. lindo, que maravilhoso. Nunca. Eu sempre estive feliz. É interessante, eu sempre gostei do meu ser. Talvez por me conhecer muito, né? Eu sempre gostei de quem eu sou. E aí eu acho que, assim, com esse ser, o meu sonho é tocar mais vida para que as pessoas descubram o quão lindas Elas são, enquanto elas, né? Porque eu gosto de quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Então, muitas vezes, enquanto a pessoa não sabe quem ela não gosta porque ela ainda não descobriu ou ela não se deu a permissão de deixar vir, né, à tona quem ela é de verdade, a essência dela, que é o mais rico e divino que a gente pode oferecer. Eu acho lindo. E eu acho lindo essa coisa da gente ser diferente. Porque nós somos Essa células. diversidade Eu acho maravilhosa, né? lindo. A gente olha para a natureza, né? Não é? Porque eu acho que ia ser tão estranho se tudo fosse igual, né? Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso a gente estar aqui, né? E assim, comungar de alguns temas e aprender com outros. Você me traz aprendizado e de repente eu levo para você. E aí que tem uma troca que sustenta a gente. Maravilhoso. Que a gente cresce, né? Que se fortalece. Eu agora tô na cabeça assim, que conectando olhares, tudo fica mais leve, né? Tudo fica não mais se leve. sente sozinha, sem apoio, não. Conectando, a gente vê que o outro também passa pelas dores, pelas alegrias, tem o que ensinar pra gente, tem como ajudar e vice-versa, né? É tão... E você vê, até a gente, né, Paty, a forma que a gente se conheceu. É muito disso aqui, ó, é muito do olho no olho. Foi. E mesmo sem uma, naquele momento, saber muito sobre a outra, esse conectar olhares, conecta corações. É uma linguagem não verbal. E que a gente sente que fala, puxa, eu gosto do que eu enxergo ali, eu gosto da forma como eu me vejo ali. Sim. E eu acho isso muito lindo. Ai, Elis, queria te agradecer muito, muito. Ah, imagina, Lindo eu que que você agradeço. trouxe. Que muitas pessoas possam se inspirar. Eu que Dessa agradeço. maneira tão... Não tem nem palavras. É alegre, é bela. De olhar a vida, de acreditar na vida. A vida é bela, né, De Paty? enxergar tudo uma oportunidade, né? A vida é bela quando as A vida é pessoas bela. falam que o mundo não tem mais jeito. Eu não Tem. acredito, sabe? Também não acredito. Só que começa na gente, né? E por isso esse nosso trabalho de tocar vidas, de conectar olhares, de Sim, conectar sim, corações, porque é a partir daí que a gente transforma o mundo. O mundo é lindo, é belo, tem tanta coisa aí disponível pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você nessa troca linda. Obrigada. E vamos ter muito mais ainda pela frente para trocar. Obrigada. Ai, eu queria aqui agradecer a quem está assistindo a gente. Você vai falar para a sua câmera Sim. onde podem te achar. Ah, sim! Vou deixar meu Instagram, que eu acho que é um canal bacana para falar, né? Para me encontrar, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Embora eu falo que lá fica difícil, né? A gente colocar em palavras, em imagens, né? Tudo o que acontece, mas é @elisramosterapias. Elis com S. Aí lá tem link, se precisar contato, também link de WhatsApp. E a gente pode conversar e se conhecer um pouquinho mais. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Curtam, compartilhem, comentem para a gente espalhar esse olhar maravilhoso por aí, né? Conectar para ficar mais leve. Com certeza.